Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Hoje, vamos examinar um tema quente, que está impactando diretamente o dia a dia de muitas empresas. As recentes mudanças nas tarifas de importação e exportação, o que ficou conhecido como tarifaço. Se análises que vão fundo nos assuntos, trazendo clareza e os pontos mais importantes fazem sentido, então aproveita e já segue ou se inscreve no nosso canal. Assim ninguém perde nenhuma das nossas conversas. A nossa base hoje é um artigo do jornal Alfredo Wagner Online, escrito pela Vivian Marques Braga, que é especialista em compliance. A proposta do texto, e a nossa aqui, não é focar só no aumento óbvio dos custos, Vamos além. Queremos entender por que essas novas tarifas estão forçando uma revisão, bem significativa na forma como as empresas operam e gerenciam seus riscos. Parece que a questão é mais estratégica do que parece à primeira vista, certo? Ok, vamos desvendar isso. O que realmente está em jogo, além do impacto financeiro direto? É exatamente essa perspectiva que o artigo traz. Olha, o impacto financeiro, embora seja relevante, claro, é só a camada mais visível. O verdadeiro desafio, como a análise da Braga sugere, está na necessidade de adaptar processos internos que talvez estivessem meio negligenciados e principalmente fortalecer as práticas de compliance. A gente está falando daquele conjunto de disciplinas para assegurar que a empresa opere em conformidade com leis, regulamentos e também com as próprias políticas internas, O texto define isso como essencial para navegar nesse novo cenário. Entendi. Pensa bem, com novas regras tarifárias, muitas rotinas operacionais precisam ser reavaliadas. Não é só uma questão de atualizar uma planilha, sabe? Não mesmo. A gente fala desde a maneira como os documentos de importação e exportação são preenchidos, classificados, até as decisões estratégicas sobre de quem comprar, para quem vender, considerando origem e destino das mercadorias. O ponto crucial aqui, e que o artigo enfatiza bastante, é que pequenas falhas ou inconsistências processuais que antes talvez passassem despercebidas ou tivessem consequências menores, agora carregam um potencial de dano muito maior. A autora menciona explicitamente riscos como sanções administrativas, autuações fiscais pesadas e algo talvez mais sutil, mas igualmente danoso: a perda de credibilidade junto a parceiros e ao mercado. A tolerância ao erro diminuiu, Drasticamente. Entendi. Então, a mensagem não é só para o departamento financeiro recalcular os custos, é uma chamada para uma ação mais ampla, uma reorganização da casa, como a própria autora coloca no artigo, Exato, mas como isso se traduz na prática? O que as empresas precisam fazer concretamente para não só cumprir as novas regras, mas para se protegerem desses riscos ampliados que você mencionou? Essa reorganização, segundo a análise, ela precisa ser multifacetada. O artigo detalha alguns passos essenciais. Primeiro, a revisão minuciosa de contratos existentes. Certo. Tanto com fornecedores quanto com clientes, para verificar se os termos ainda são viáveis, se estão alinhados com as novas condições tarifárias, cambiais. Muitas vezes cláusulas de preço ou de responsabilidade podem precisar de ajuste, Faz sentido. Segundo, e talvez o mais complexo, é o ajuste dos controles internos. Isso significa implementar ou aprimorar mecanismos para detectar e prevenir erros ou fraudes relacionadas a essas novas tarifas. Por exemplo, garantir a classificação fiscal correta das mercadorias, que agora tem um impacto financeiro muito maior. Imagino. E um terceiro ponto que o artigo destaca como crucial é a comunicação e o treinamento. Não adianta a diretoria ou o departamento de compliance saber das mudanças se a informação não chegar de forma clara, objetiva, para quem está na linha de frente. Tá operando no dia a dia. Exatamente. A equipe de compras, de vendas, de logística, o pessoal do financeiro que lida com pagamentos, recebimentos internacionais, todos precisam entender não só o que mudou, mas por que mudou e quais são as consequências de não seguir os novos procedimentos. O compliance, nesse cenário, atua como um sistema nervoso central, detectando riscos e coordenando as respostas necessárias em toda a organização.
É uma ferramenta de gestão de risco ativa, não passiva. A ideia é identificar as vulnerabilidades antes que elas virem problemas reais, autuações ou perdas financeiras. Isso me leva a outro ponto que achei particularmente interessante na leitura do artigo. A autora faz uma distinção bem clara sobre a capacidade de resposta das empresas. Ela argumenta que aquelas organizações que já possuíam uma cultura de integridade mais sólida, que já investiu em compliance de forma séria, não só pro forma, essas estão conseguindo se adaptar de maneira mais ágil e eficaz a esse tarifaço. Já as empresas que historicamente encararam o compliance como mera burocracia, um centro de custo ou um conjunto de regras para inglês ver, essas estão sofrendo mais. Isso ressoa bastante, não? Parece quase intuitivo que quem já estava com a casa mais organizada consegue lidar melhor com uma tempestade inesperada. Sim, total. Essa distinção é um dos eixos centrais da argumentação da Braga. As empresas com uma cultura de compliance mais madura geralmente já passaram pelo exercício de mapear seus processos críticos, de definir claramente as responsabilidades de cada área, cada função e de estabelecer canais de comunicação e monitoramento. Ela já tem uma musculatura organizacional, digamos assim, mais desenvolvida para absorver e responder a mudanças no ambiente externo, sejam elas regulatórias, como neste caso, ou de mercado. Certo. A adaptação se torna menos traumática porque os mecanismos básicos de controle e ajuste já existem e funcionam. A mentalidade predominante já é voltada para a prevenção e para a conformidade. Entendi. Por outro lado, as empresas que trataram o compliance de forma superficial, talvez com políticas genéricas que nunca saíram do papel, ou só reagindo a problemas quando eles surgem... O famoso apagar incêndio. Exatamente. Essas enfrentam uma turbulência muito maior. Elas precisam muitas vezes construir esses mecanismos do zero, sob pressão, com pouco tempo. Isso consome uma energia enorme, gera mais erros no processo e, como o artigo aponta de forma bem contundente, aumenta exponencialmente a exposição a riscos. Podem sofrer sanções que comprometem o fluxo de caixa, perder contratos importantes por não conseguirem garantir a conformidade exigida ou até mesmo ter sua reputação arranhada. A falta de preparo nesse contexto não é só um inconveniente, pode ser fatal. O custo da não conformidade se tornou proibitivo. E sobre a atualização de documentos internos, como manuais e códigos de conduta que o artigo também menciona. Parece algo básico, mas que talvez seja muitas vezes negligenciado, né? Qual a real importância disso nesse contexto específico do tarifaço? É só para ter um papel atualizado ou tem um impacto prático maior? É um impacto prático fundamental, e o artigo explica bem o porquê. Muitas empresas operam com manuais de procedimentos ou códigos de ética que foram criados, sei lá, há anos. Ou pior, são cópias genéricas que não refletem as particularidades das suas operações atuais. Sim, acontece muito. Muito menos as novas exigências tarifárias. Com essas novas regras entrando em vigor, é absolutamente vital que as diretrizes internas sejam revisadas e atualizadas. E não basta só mencionar a nova tarifa, né? Claro. É preciso detalhar como os processos relacionados serão afetados e quais são os novos procedimentos a serem seguidos. Por exemplo, como a área de compras deve avaliar o custo total de aquisição de um insumo importado agora? Quais documentos adicionais são necessários? Quem é o responsável por verificar a nova classificação fiscal? Perguntas-chave. Exato. Essas diretrizes precisam ser claras, objetivas e, principalmente, acessíveis a todos os colaboradores envolvidos. Não pode ser um documento jurídico complexo guardado numa gaveta. E, claro, como a gente já mencionou, a atualização do manual por si só não resolve nada se não for acompanhada de treinamento eficaz. As pessoas precisam entender as novas regras e saber como aplicá-las no trabalho diário. É a combinação do documento atualizado com a capacitação contínua que realmente fortalece os controles internos e reduz a probabilidade de erros custosos. O artigo posiciona isso não como burocracia, mas como ferramenta essencial de gestão. Faz todo sentido. A clareza nos processos internos parece ser a chave para evitar que essas novas tarifas se tornem uma fonte constante de problemas e prejuízos. E isso nos leva de volta à questão do investimento em compliance. O artigo reforça bastante que esse investimento não deve ser visto apenas como um custo para evitar multas.
tem um argumento mais estratégico por trás disso, certo? Exatamente. A análise da Vivian Marques Braga vai além da visão tradicional do compliance como um mero escudo protetor contra sanções, sabe? O texto argumenta que um programa de compliance robusto, bem implementado, contribui diretamente para a estabilidade e para a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Pensa na confiança. Quando uma empresa demonstra de forma consistente que leva a sério o cumprimento das regras, que tem processos transparentes, controles eficazes, ela constrói uma reputação sólida. Com certeza. Isso fortalece os laços com parceiros comerciais que se sentem mais seguros em negociar, com clientes que valorizam a ética, a previsibilidade e, muito importante, com os órgãos reguladores e fiscalizadores. Sim, a relação com os reguladores muda. Muda. Uma boa reputação em termos de conformidade pode, inclusive, facilitar processos, agilizar liberações alfandegárias e até mesmo abrir portas para novos mercados ou linhas de crédito com condições mais favoráveis. Portanto, o investimento em compliance, na perspectiva apresentada, deixa de ser um custo defensivo e se torna um investimento estratégico. Ele impacta positivamente a imagem da organização, a moral interna dos funcionários que se sentem parte de uma empresa ética e, em última análise, a própria capacidade da empresa de gerar valor de forma sustentável no mercado. É sobre construir resiliência e confiança num ambiente cada vez mais complexo. Ou seja, o recado central que a gente pode extrair dessa análise do jornal Alfredo Wagner Online é bastante direto. Diante desse cenário de tarifaço, a adaptação via fortalecimento do compliance não é apenas uma boa prática, tornou-se uma condição essencial para a sobrevivência e para a prosperidade. Ficar parado ou demorar para ajustar os processos internos pode significar não apenas pagar a conta mais alta das tarifas, mas arriscar a própria continuidade das operações. É isso. Se a gente fosse resumir o significado prático disso tudo, para quem está operando nesse cenário... Precisamente. O significado prático é que essas mudanças tarifárias, embora pareçam um evento externo e puramente econômico, estão funcionando como um verdadeiro teste de estresse interno para as empresas. Elas expõem fraquezas em processos, em controles e, fundamentalmente, na cultura organizacional relacionada à conformidade. A capacidade de navegar com sucesso por esse novo cenário, como a análise da Braga deixa claro, depende intrinsecamente de quão profundamente o compliance está integrado à operação. Não pode ser um departamento isolado ou uma preocupação secundária, sabe? Tem que estar no DNA da empresa. Exato. Precisa ser transversal, envolvendo todas as áreas impactadas, desde a alta gestão até a operação do dia a dia. Trata-se, em essência, de construir uma organização mais resiliente, capaz de antecipar riscos e se adaptar rapidamente a um ambiente de negócios que, por natureza, é volátil e crescentemente regulado. A mensagem final é que a ação preventiva, ajustar processos, treinar equipes, fortalecer controles, antes que os problemas estourem, faz toda a diferença. É o que separa as empresas que apenas reagem às crises daquelas que conseguem enxergar e até aproveitar oportunidades, mesmo em cenários desafiadores. A proatividade baseada em compliance robusto torna-se uma vantagem competitiva. Excelente síntese. Então, recapitulando nossa conversa de hoje, baseada no artigo Tarifaço, Quem não se adapta, paga a conta, da Vivian Marques Braga, no jornal Alfredo Wagner Online, o impacto dessas novas tarifas vai muito além do aumento direto nos custos de importação e exportação. Ele funciona como um catalisador, forçando as empresas a um exame interno profundo, a revisar e fortalecer seus processos e controles e a incorporar o compliance de forma estratégica e cultural. Isso se mostra crucial não apenas para evitar sanções e prejuízos, mas como um pilar para a estabilidade operacional, para a construção de confiança com stakeholders e, em última análise, para a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Adaptar-se com responsabilidade e transparência é a ordem do dia. E para deixar uma provocação final, algo para gente refletir além do que foi discutido, pegando o gancho da natureza frequentemente global ou interconectada dessas questões tarifárias mencionadas no artigo. Se o fortalecimento do compliance interno é tão vital, como fica a gestão dos riscos que podem surgir não dentro da empresa, mas na sua cadeia de valor? Eu estou pensando nas vulnerabilidades que podem estar
assim, ocultas na rede de fornecedores, distribuidores ou outros parceiros de negócio. Boa pergunta. Especialmente em cadeias de suprimentos longas e complexas que cruzam fronteiras. Como uma empresa pode efetivamente garantir ou pelo menos mitigar os riscos de que práticas inadequadas ou não conformes de um parceiro acabem impactando suas próprias operações ou reputação? Até onde vai a responsabilidade da empresa em assegurar a conformidade para além dos seus próprios muros? Fica aí uma questão complexa para futuras reflexões. Um ponto muito pertinente. A responsabilidade em cadeias de valor é um desafio crescente e certamente tema para outra conversa. Esperamos que esta análise aprofundada sobre o artigo do jornal Alfredo Wagner Online tenha sido esclarecedora e útil. Para mais conteúdos como este, explorando temas relevantes com profundidade, continue acompanhando o Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Não se esqueça de deixar seu comentário ou sua pergunta e compartilhar esta análise com quem também pode se beneficiar dela. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.